Olá para você que veio procurar sobre como funciona o sistema respiratório humano. Usarei de imagens e exemplos lúdicos e simples para fazer você entender. Vamos começar. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pelo processo de respiração do nosso corpo. Esse processo coleta o gás oxigênio da atmosfera e joga fora o dióxido de carbono. Antes de aprofundar o conteúdo, eu vou explicar de uma maneira simplista e fácil de entender. Como vocês já devem saber, o nosso corpo é formado por várias células que trabalham em conjunto de forma que somos capazes de realizar todas as atividades do dia a dia. Para isso, é necessário constantemente fornecer a cada célula, além de nutrientes, oxigênio, e remover alguns resíduos produzidos por ela, como o gás carbônico. É por isso que precisamos respirar por toda a nossa vida. Cada um de nós tem no peito dois grandes órgãos parecidos com esponjas de tomar banho, que atuam na respiração. São os pulmões, eles que captam o oxigênio do ar e jogam fora o gás carbônico. Para que a expiração ocorra, um músculo que fica logo abaixo dos pulmões, chamado de diafragma, se contrai e desce em direção à barriga, enquanto outros músculos que ficam entre as costelas se levantam. Esses eventos aumentam o espaço onde os pulmões estão, possibilitando assim a entrada de ar. Esse ar entra tanto pelo nariz quanto pela boca. Passa pela traqueia, um tubo único, que se divide em dois outros tubos, chamados brônquios, chegando enfim aos pulmões. Agora, o ar é dividido em vários saquinhos, os alvéolos, que são como os buraquinhos das esponjas. Nessa parte, ocorre uma troca de gases entre o ar e o sangue que ali circula. O sangue cede o gás carbônico que traz consigo e recebe o oxigênio, que será levado para todas as células do corpo. Mas por que respiramos? Nós respiramos pois nas nossas células ocorre um processo chamado de respiração celular, onde o oxigênio é um dos ingredientes que fabricam energia. Esse processo de fabricação de energia gera dióxido de carbono, que soltamos quando botamos o ar para fora. Para começarmos a nos aprofundar, vamos entender o que é o gás oxigênio. O gás oxigênio é uma molécula que respiramos, composta por dois átomos de oxigênio. Por isso, é representada pelo símbolo O2, uma substância simples, gasosa e incolor, que compõe cerca de 21% do ar da atmosfera. A maioria dos seres vivos precisam de oxigênio para viver, inclusive os animais aquáticos respiram o oxigênio presente na água. Porém, algumas formas de vida, como algumas bactérias, conseguem viver com a falta de oxigênio. O ar não se encontra em condições ideais no meio externo para o organismo, para que ele possa ser utilizado pelo corpo humano. É necessário que o nariz filtre, aqueça e umidifique o ar que será enviado aos pulmões. Existem dois cílios na entrada do nariz. São pequenos pelos que retêm germes, bactérias e partículas estranhas ao corpo. Para auxiliar nessa filtragem, o nariz também possui glândulas produtoras de um muco que conseguirá reter as partículas menores que os cílios deixaram escapar. Esse músculo nasal, além de cumprir a função de filtragem, também umedece as cavidades nasais para que não ocorra a desidratação das vias, ressecamento dos alvéolos pulmonares e, consequentemente, doenças respiratórias. Ocorre também no nariz o aquecimento do ar, para que este chegue ao interior do organismo em temperatura semelhante à temperatura interna do corpo. Esse aquecimento acontece porque a cavidade nasal é muito vascularizada e o calor do sangue nesses vasos sanguíneos aquece o ar. A região externa, ou pirâmide nasal, é a estrutura que dá forma ao nariz. Sua região superior é uma formação óssea, enquanto que a inferior é uma formação cartilaginosa. A região interna é denominada de fossas nasais. Sua estrutura é dividida em duas pelo septo nasal, que é uma formação cartilaginosa que se estende até a faringe. No interior delas existem as conchas nasais,
que fazem com que o ar rotacione e entre diversas vezes em contato com os vasos sanguíneos locais, transferindo calor e aquecendo o ar. E no teto das fossas nasais estão localizadas as células sensoriais olfativas. Cada uma das fossas nasais podem ser divididas em 4 partes: inferior ou assoalho, superior ou abobada, septo nasal e externo. Os seios paranasais são cavidades ou túneis pequenos. Eles são denominados paranasais porque estão localizados em torno ou próximo do nariz. A cavidade nasal se abre para uma rede de seios. Normalmente, essas cavidades são preenchidas de ar quando o paciente tem um resfriado ou sinusite. A cavidade óssea pode ser preenchida por muco e pus, muitas vezes ficando obstruída e provocando sintomas desconfortáveis. A faringe é um órgão tubular que conecta o nariz à boca, à laringe e ao estômago. É um componente do sistema respiratório digestivo, permitindo a passagem de ar e alimentos. A faringe é dividida em 3 regiões: a nasofaringe, parte superior localizada atrás do nariz e acima do palato mole; a orofaringe, a região intermediária, que inclui a base da língua, o palato mole, as amígdalas e a parede posterior da faringe; e a hipofaringe, a região inferior, que se estende a partir do osso hioide, conectando-se ao esôfago e à laringe. A laringe é um tubo de cerca de 5 cm de comprimento, que apresenta forma irregular e atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. Na laringe, é possível perceber a chamada epiglote, que nada mais é do que um prolongamento que se estende desse órgão em direção à faringe e evita que alimento adentre o sistema respiratório. Além da epiglote, encontramos na laringe a presença das chamadas pregas vocais, que são responsáveis pela produção do som. A traqueia é um tubo formado por cartilagens hialinas em formato de C, logo depois da laringe. A traqueia ramifica-se, dando origem a 2 brônquios, denominados de brônquios primários. Os brônquios são ramificações da traqueia, que penetram cada um em um pulmão, pela região do hilo. Esses brônquios, denominados de brônquios primários ou principais, penetram pelo pulmão e ramificam-se em 3 brônquios no pulmão direito e 2 brônquios no pulmão esquerdo. Esses brônquios, chamados de secundários ou lobários, ramificam-se, dando origem a brônquios terciários ou segmentares, que se ramificam, dando origem aos bronquíolos. Os bronquíolos são ramificações dos brônquios, possuem diâmetro de cerca de 1 mm e não possuem cartilagem. Esses também ramificam-se formando os bronquíolos terminais e, posteriormente, os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios marcam a transição para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. No fim dos bronquíolos ficam os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos são pequenas estruturas saculiformes, que estão dispostas de uma forma semelhante à de favos de colmeia. São os alvéolos que formam a maior parte do parênquima pulmonar e conferem um aspecto esponjoso ao órgão. Eles constituem a última parte da árvore brônquica, sendo encontrados nos sacos alveolares, estruturas formadas por diversos alvéolos, ductos alveolares e bronquíolos respiratórios. Os alvéolos pulmonares são um local de realização de trocas gasosas, em que o gás carbônico presente no sangue passa para o interior dos alvéolos, e o oxigênio presente no ar expirado passa do interior dos alvéolos para o sangue. Esse processo é conhecido como hematose. O oxigênio que chega ao sangue liga-se à hemoglobina da hemácia e é distribuído para todas as células do corpo, nas quais será utilizado no processo de respiração celular. Já o gás carbônico, que se difunde para o interior do alvéolo, é levado para o meio externo pelas vias respiratórias no processo de expiração, ou seja, o oxigênio passa dos pequenos tubos chamados capilares sanguíneos para o sangue, que vai para o resto do corpo. Os alvéolos ficam dentro dos pulmões, que são órgãos em formato de cone que apresentam consistência esponjosa, e apresenta a maior parte de seu parênquima formado pelos alvéolos, sendo estimada a presença de cerca de 300 milhões deles no pulmão. Cada pulmão é revestido por uma membrana chamada de pleura,
O pulmão de uma criança geralmente apresenta a coloração rosa, enquanto o do adulto pode ter uma coloração mais escura devido à maior exposição à poeira e à fuligem. Os seres humanos possuem neurônios na região do bulbo, que garantem a regulação da respiração. O bulbo percebe a alteração no pH do líquido do tecido circundante e desencadeia respostas que garantem a alteração no ritmo respiratório. Quando os níveis de gás carbônico aumentam no sangue e no líquido cerebroespinal, acontece uma queda no pH. Isso acontece devido ao fato de que o gás carbônico presente nesses locais podem reagir com a água e desencadear a formação de ácido carbônico. Esse pode desassociar-se em íon bicarbonato e íons hidrogênio. O aumento dos íons de hidrogênio provoca a queda do pH. O bulbo então percebe essas alterações e sinais são enviados para os músculos intercostais e diafragma para que ocorra um aumento da intensidade da taxa da respiração. Quando o pH retorna ao normal, há uma redução da intensidade e taxa respiratória. Hora da pergunta: o que acontece nos alvéolos pulmonares? Nos alvéolos pulmonares ocorre a hematose, ou seja, a troca gasosa entre o ar e o sangue. Existem também outros sistemas no corpo humano, como o sistema circulatório. Está aqui o link para você assistir ao vídeo Sistema Circulatório e aprender mais sobre a anatomia do corpo humano.